Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando esta grande solenidade que se conhece por lava-pés, missa de lava-pés. Porém, hoje, nesta celebração, se comemora Jesus que institui dois sacramentos. Primeiro, o sacerdócio e a Eucaristia. Hoje é a grande solenidade da instituição da Eucaristia. Então, o evangelista João não fala diretamente da instituição da Eucaristia. Fala que Jesus é o pão da vida, no capítulo 6 de João. Fala que quem comer da sua carne e beber o seu sangue terá parte, terá a vida eterna, terá parte com ele.
Então, Jesus também, ele inserido na cultura judaica, ele celebrou a Páscoa com os discípulos. Então, era como um memorial perpétuo, a festa da Páscoa. Se comemorava a libertação do Egito. E esta festa, esta celebração, dentro do judaísmo, era a ação de graça para agradecer. Agradecer era uma festa de ação de graça e de esperança. Da esperança que o Pai Celeste daria para eles o Messias, o Cristo, ia cumprir aquilo que prometeu aos patriarcas, começando por Abraão. Então, Jesus, nesse contexto, depois de ter celebrado com seus discípulos, cantado o salmo, Jesus também cantou o salmo. Então, dentro dessa festa estava o cordeiro, que dominava a cena, era o cordeiro. Só que aí Jesus coloca algo novo. Jesus, ao invés do cordeiro que marcava o memorial da libertação do Egito, que quando os judeus colocavam o sangue do cordeiro na porta, nas travessas das portas, e que os preservava da morte, os livrava da morte, esse sangue. Agora Jesus é o cordeiro, ele mesmo, na ceia, ele é o cordeiro, é a nova Páscoa no seu sangue. A nova Páscoa no seu corpo e no seu sangue. Então nós escutamos no início do Evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo. Significa que Deus ama o ser humano, ama até o extremo. Assim aconteceu com Jesus. Ele assumiu também o projeto do Pai, nos amou até o fim, derramou seu sangue, porque agora não é mais o sangue de bodes, de carneiros, de pombas, que tira o pecado, que purifica. Então é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, é a graça. É a graça dele, de Cristo Jesus, que nos purifica. Nós precisamos dessa purificação, precisamos, algo que nós não temos a capacidade, não podemos fazer por nós mesmos. Precisamos de purificarmos, precisamos da renovação espiritual, da pureza. Então é o próprio Jesus que nos lava. Então Deus é que se rebaixa, que se humilha, Cristo quenótico, que se rebaixa para nos alcançar, para nos lavar e nos purificar. Então é o próprio Jesus que se faz servo, que se ajoelha aos pés dos apóstolos para purificá-los. Então é o próprio Jesus que se ajoelha nos nossos pés, querendo nos purificarmos, querendo
dar-nos a dignidade de participar da sua mesa, de receber o seu corpo e o seu sangue. É por isso que não se pode uma pessoa com a consciência formada, não se pode, estando consciente de que está em pecado grave, pecado mortal, não pode receber a Eucaristia. Não pode e não deve, não pode e nem deve, porque não é simplesmente a pessoa se sentir bem. Eu estou sentindo bem, eu não estou sentindo os meus pecados, mas a sua consciência tem que estar bem formada. Formada como? Na sã doutrina, na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério, no ensinamento da igreja. Então, o Senhor, que se torna servo porque ama, então esse amor, nós somos lavados em Cristo Jesus, graças a esse amor, o amor que Ele derramou da cruz. Então hoje começa o Tríduo Pascal, que é um acontecimento único. Começa hoje, termina no domingo, com a ressurreição. Então é um evento único. Então Jesus derrama água na bacia para lavar os pés dos apóstolos. Porque Ele diz para os apóstolos: vocês compreenderam o que eu acabo de fazer? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Eu sou. Cristo é o nosso mestre e Senhor. Então, significa que nós devemos ter a disposição, a docilidade, a abertura para aprender com Ele. É Ele que é o mestre. Nós somos discípulos e discípulas. Ele é o mestre e Senhor. Ele é o mestre e Senhor das nossas almas, da Santa Igreja, da sua amada Igreja. Então é Ele mesmo que está presente na sua Igreja, com o seu corpo e com o seu sangue. Aí entra São Paulo dizendo que ele transmitiu para a comunidade de Corinto aquilo que ele mesmo recebeu. Que Cristo Jesus pegou o pão, isto é o meu corpo. Este é o meu sangue, é o meu corpo. Então, fazer isto em memória de mim. Significa que devemos recordar, agradecer. A Eucaristia é ação de graças. Então, quando celebramos, quando participamos da Eucaristia, é por mandato de Cristo. Porque Cristo mandou. E, graças ao sacerdócio, tendo o sacerdócio, podemos ter a Eucaristia. Quem não tem o sacerdócio, não tem a Eucaristia. É como os nossos irmãos que seguiram a heresia de Lutero. Não tendo o sacerdócio, eles não têm a Eucaristia. E aí também entra depois outras divisões, como do século XVI, Henrique VIII, a Igreja Anglicana, que perdeu o sacerdócio. Então devemos agradecer por essa dádiva que o Senhor nos enriquece a sua igreja com o seu sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote. Então ele é o Cordeiro
o altar e o sacerdote. Então, devemos agradecer a ação de graças. Então, agradecemos a Maria Santíssima, ela que é mãe de todos os sacerdotes, mãe de Cristo, porque ela gera Jesus para doar esse dom que é, não se soma, não se calcula na matemática. É o dom da fé, a Eucaristia. Então, nós podemos entender e vivenciar a Eucaristia na nossa vida com um olhar de fé. Peçamos a Maria Santíssima que ela possa interceder por cada um de nós. Amém.